Olá, meus queridos, sejam todos bem-vindos. Nossa mensagem de oração de hoje será baseada no livro de Gênesis, capítulo 2, versículo 9. Do solo fez o Senhor Deus brotar toda sorte de árvores, agradáveis à vista e boas para alimento. E também a árvore da vida no meio do jardim e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Depois de preparar o jardim do Éden para o homem, Deus o encheu de beleza, provisão e propósito. Gênesis 2:9 revela o cuidado do Senhor em suprir as necessidades humanas e ao mesmo tempo apresenta duas árvores especiais que teriam um papel importante na história da humanidade. Este versículo nos mostra que Deus é um Deus de abundância, mas também de responsabilidade e obediência. Do solo fez o Senhor Deus brotar toda sorte de árvores agradáveis à vista e boa para o alimento. Deus fez surgir árvores belas e frutíferas. Isso demonstra que o Senhor não se preocupa apenas com a sobrevivência do ser humano, mas também com sua alegria e bem-estar. O jardim era um lugar de abundância, beleza e provisão. A árvore da vida simbolizava a vida que procede de Deus. Ela representava a comunhão contínua com o Senhor e a fonte da vida verdadeira e eterna. Essa árvore representava a oportunidade de escolha e obediência. Deus desejava que o homem o amasse e obedecesse voluntariamente. A presença dessa árvore mostrava que o ser humano possuía liberdade para decidir, mas também responsabilidade diante das orientações de Deus. Este versículo nos ensina que Deus sempre nos cerca de bênçãos e provisões. Muitas vezes olhamos apenas para aquilo que nos falta, mas esquecemos das inúmeras árvores que Deus já fez brotar ao nosso redor. Também aprendemos que toda bênção seja acompanhada de responsabilidade. O Senhor nos dá a liberdade para escolher, mas espera de nós fidelidade, obediência e confiança em sua palavra. O jardim do Éden estava cheio de árvores boas para alimento, mas o foco do inimigo seria justamente aquilo que Deus havia proibido. Isso nos ensina a valorizar as bênçãos que já recebemos e não permitir que a insatisfação nos afaste da vontade de Deus. Deus é um Pai amoroso que provê abundantemente para seus filhos, mas também nos chama a viver em obediência e confiança. Quando escolhemos caminhar segundo a sua vontade, desfrutamos da vida que procede dele. Uma mensagem de Deus para o nosso coração com o tema valorizar o que Deus já nos deu. Gênesis 2:9. Do solo fez o Senhor Deus brotar toda sorte de árvores agradáveis à vista e boas para alimento. Também a árvore da vida no meio do jardim e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Irmãos, quando observamos este versículo, percebemos algo extraordinário. Deus encheu o jardim de provisão antes mesmo de apresentar uma única restrição. Havia abundância, beleza, alimento e vida por todos os lados. O Senhor havia cercado o homem de bênçãos. Isso nos leva a refletir sobre as nossas próprias vidas. Quantas vezes nós olhamos para aquilo que ainda não temos e deixamos de agradecer por tudo aquilo que Deus já colocou em nossas mãos? O jardim estava cheio de árvores boas para alimento, mas a atenção da humanidade acabou se voltando para aquilo que não deveria ser tocado. Muitas vezes acontece o mesmo conosco. O Senhor nos dá família, saúde, livramentos, oportunidades, amigos, sustento e tantas outras bênçãos, mas o inimigo tenta fazer com que os nossos olhos se fixem apenas no que está faltando. Gênesis 2:9 nos ensina que Deus é um Deus de abundância. O Senhor não criou um jardim vazio, o Senhor criou um jardim cheio de vida, e assim também é a nossa caminhada espiritual. Todos os dias o Senhor faz brotar novas misericórdias, novas oportunidades e novas razões para continuar. A árvore da vida estava no centro do jardim. Isso nos mostra que Deus sempre deve ocupar o centro das nossas vidas. Quando o Senhor está no centro, encontramos direção, paz e propósito. Quando tiramos os olhos do Senhor, corremos o risco de valorizar mais a tentação do que a provisão. Neste dia, nós somos chamados a olhar ao nosso redor e reconhecer quantas árvores Deus já fez brotar em nosso jardim. Quantas bênçãos já recebemos, quantos livramentos já experimentamos, quantas vezes o Senhor nos sustentou quando pensamos que não conseguiríamos mais continuar. Que nós não sejamos conhecidos pelo que reclamamos, mas pelo que agradecemos. Que os nossos olhos estejam mais voltados para a fidelidade de Deus do que para as dificuldades da vida. Porque o mesmo Deus que fez brotar árvores no Éden, continua fazendo brotar esperança, provisão, cura e milagres na vida daqueles que confiam nele. Em nome de Jesus. Amém. Vamos falar com Deus.
Pai amado e eterno Senhor, nós nos colocamos diante da Tua presença com fé, humildade e confiança. Baseados em Gênesis 2:9, nós reconhecemos que o Senhor é o Deus que faz brotar vida, esperança, provisão e restauração. Assim como o Senhor fez brotar do solo árvores agradáveis à vista e boas para o alimento, nós cremos que o Senhor também pode fazer brotar cura, libertação, proteção e milagres em nossas vidas. Senhor, nesta hora nós clamamos por cura, que a Tua mão poderosa alcance todos aqueles que estão enfermos, que toda dor seja removida, que toda enfermidade seja repreendida e que toda fraqueza seja substituída pela força que vem do Senhor. Que haja restauração nos corpos, nas emoções, nos pensamentos e nos corações. Onde houver sofrimento, que floresça saúde, onde houver tristeza, que floresça alegria, onde houver desânimo, que floresça esperança. Pai, nós também clamamos por libertação, que toda corrente espiritual seja quebrada pelo poder do nome de Jesus. Que todo medo, toda angústia, toda opressão e toda perturbação sejam lançados para longe. Que o Senhor traga paz para as mentes aflitas, descanso para os corações cansados e liberdade para aqueles que se sentem presos pelas circunstâncias da vida. Senhor, estende a Tua proteção sobre nós e sobre toda a nossa família. Guarda os nossos lares, os nossos caminhos, nossos trabalhos e nossos projetos. Livra-nos dos acidentes, das enfermidades, da violência, das armadilhas e de todo mal. Que os Teus anjos acampem ao redor de nós, protegendo-nos e conduzindo-nos em segurança. Assim como a árvore da vida estava no meio do jardim, que a Tua presença esteja no centro das nossas vidas. Que jamais percamos a comunhão com o Senhor, que os nossos olhos estejam voltados para a Tua fidelidade e não para as dificuldades ao nosso redor. Nós declaramos que o Senhor continua sendo o Deus que faz brotar a vida onde parecia existir apenas sequidão. O Senhor continua abrindo caminhos onde não há saída, trazendo respostas onde existem perguntas e realizando milagres onde os homens enxergam impossibilidade. Por isso nós entregamos ao Senhor toda preocupação, toda enfermidade, toda luta e toda necessidade. Confiamos que o Senhor está agindo mesmo quando os nossos olhos ainda não conseguem ver. Receba nossa gratidão por todos os livramentos que já recebemos, pelas bênçãos e que já chegaram e por aqueles que ainda estão a caminho. Toda honra, toda glória e todo louvor pertence ao Senhor. Nós oramos com fé e confiando no poder e no amor do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado a todos os ouvintes que ficaram até o final dessa mensagem de oração. Que Deus continue te abençoando com cura, libertação, proteção e livramento todos os dias da sua vida, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe.